Como eu superei uma crise de pânico e de ansiedade? Qual foi o momento do meu despertar para a meditação? Eu sou Camila Garcia e hoje eu vou te contar um pouco da minha experiência com a meditação, do meu despertar que eu tive com a meditação e como a meditação me ajudou nesse caminho. Bom, eu comecei a meditar, na verdade, bem cedo, eu ainda era estagiária e o meu dia a dia era bem corrido, era bem estressante no trabalho, enfim, muita coisa acontecendo, faculdade, trabalho, não é fácil. E aí eu descobri um curso de equilíbrio emocional, que chamava Cultivando o Equilíbrio Emocional. Ainda existe, quem dá é o Duda Nascimento, um grande amigo nosso. E aí eu e meu marido entramos nesse curso que falava muito sobre controle emocional, então entender as emoções, como as emoções funcionam e o início da meditação. Então, como aprender a meditar, como iniciar a meditação na vida. E foi maravilhoso, a gente aprendeu muito nesse curso e foi um grande início de uma caminhada que a gente nem imaginava, mas acontece que no dia a dia, às vezes, né, com muita coisa acontecendo, a gente acaba deixando a meditação de lado e é difícil mesmo você conseguir colocar a meditação na sua rotina, fazer todos os dias com disciplina, não é fácil. Eu acabei deixando isso pra lá, assim, apesar de ter tido um grande conhecimento de equilíbrio emocional que me ajudou muito na minha vida e que foi fundamental para o momento que eu estava vivendo naquele momento, me ajudou muito a superar as adversidades que eu estava tendo, mas depois de um tempo, vai passando, você vai acabando esquecendo, a vida vai rodando e a gente deixa um pouco pra lá essa parte. Até que aconteceu um momento na minha vida, né, uma adversidade, um momento que a gente às vezes não espera, mas que acontece, que foi um acidente de carro que eu sofri em 2018. E nesse acidente de carro eu fraturei o externo, que é um osso que sustenta a gente, né, sustenta os principais órgãos, como o coração e o pulmão. E apesar de não ser um osso que a gente dá muita importância, ele é muito usado quando a gente faz movimentos básicos, como se levantar ou qualquer coisa que você faça de se mexer, mais o tronco assim. E ele é um osso que, quando fraturado, ele dói até para você respirar. E como eu estava no Canadá, eu infelizmente não podia ter nenhum medicamento para dor. Então eu sentia muita dor mesmo. E eu tinha que fazer alguns movimentos básicos, né? E eu tinha que prestar muita atenção na respiração. Porque qualquer respiração que eu desse mais forte, uma inspiração ou qualquer respiração mais acelerada, isso me causava muita dor. Então eu tive que aprender a deixar minha respiração consciente para que ela estivesse sempre tranquila, sempre constante, de forma que eu mexesse o mínimo possível do peito para inspirar e expirar e focasse mais a respiração no diafragma. Então foi um grande trabalho de consciência respiratória que eu tive. Além disso, né, um grande trabalho de lidar com a dor, que não é fácil, mas o que me ajudou muito a passar por aquele momento foi entender que a dor era como se fosse um mestre que eu tinha naquele momento e tudo que estava passando era um momento de aprendizado para que eu crescesse, para que eu amadurecesse, para que eu ficasse mais forte. Então eu tinha isso muito forte como um mestre naquele momento, então tudo que eu passava eu tentava aprender e entender que aquilo estava me fazendo dar um passo a mais na evolução da minha vida, né? Então, isso me ajudou muito a passar por esse momento. E depois de algumas semanas, como eu já tinha melhorado, eu voltei pro Brasil. E aí, voltando pro Brasil, indo num pneumologista, eu descobri que estava com tuberculose, uma coisa que eu nunca poderia imaginar, porque eu não tinha nenhum sintoma e nem sentia nada. E tive que começar um tratamento para tuberculose, ainda na recuperação, né, dessa fratura do externo, um momento que eu estava em casa, em recuperação. Quando você tem tuberculose, você tem que fazer um tratamento com um remédio, um antibiótico, que é muito forte, mas é essencial para que você realmente melhore e é muito importante seguir certinho o tratamento da tuberculose, porque é uma doença que mata muita gente ainda, né, e geralmente as pessoas que não fazem o tratamento certo continuam passando para as outras por aí. Então, eu seguia com muita disciplina aquele tratamento, né, do remédio, mas ao mesmo tempo é um remédio que traz muito efeito colateral e muito transtorno psíquico mesmo. E eu já tinha voltado a trabalhar depois de um tempo, né, o remédio são 6 meses tomando, então é um tempo grande. Eu já tinha voltado a trabalhar porque não estava mais transmitindo, né, a doença não tinha mais risco de transmissão. E foi muito difícil, porque esse remédio, ele pode causar, né, crises de ansiedade, ele pode causar transtornos de ansiedade, e eu tive muito isso. Então, já tinha voltado ao trabalho, então naquela loucura da vida, né, muita coisa acontecendo, a gente fica nessa roda, né, a roda viva de tanta coisa acontecendo. E foi bem difícil, assim, de conseguir lidar com o estresse do dia a dia, somado a uma crise de ansiedade, uma crise de pânico que eu estava tendo, sem nem saber exatamente o que eu estava tendo.
E eu começava a sentir alguns efeitos, né? Eu sentia formigamento, eu sentia minha pálpebra mexer sozinha, sobrancelha mexer sozinha, coração acelerar, às vezes suor. E já era a crise de ansiedade e a crise do pânico chegando. E o que me ajudou a passar por isso, na verdade, foram dois grandes pontos, dois grandes entendimentos. Foi ter o apoio do meu marido, porque a gente sempre te ajudou muito, a gente sempre esteve junto nessa jornada do autoconhecimento, da meditação. Então, sempre quando um tá bem, o outro tá ali para ajudar, né? E ele trouxe muito conhecimento do Mingyur Rinpoche, que era um grande monge que ele estuda e que ele segue, e que eu passei a conhecer. E nessa época, meu marido mostrou um vídeo do Mingyur Rinpoche. Fala muito sobre síndrome do pânico. E basicamente o que ele fala é que a síndrome do pânico, a gente não deve afastá-la ela como um inimigo, né? A gente não deve afastar como se fosse uma aversão, uma coisa que a gente não queira. Ai, eu tô sentindo isso, eu não quero sentir, para. A gente não quer, a gente evita. Isso faz com que aquilo, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, fique de grande importância pra gente. E ele fala que a gente tem que trazer a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, como um amigo, a gente tem que trazer pra perto. Então, quando você sentir que está chegando todas essas sensações, em vez de você agir com aversão, você para, você observa o seu corpo. Como que o seu corpo está lidando, né? Quais são as transformações que estão acontecendo no seu corpo? Você respira devagar, assume o controle da sua respiração, observando. Você vai perceber que o seu batimento cardíaco, ele funciona de acordo com a sua respiração. Então, conforme você for respirando devagar, você vai controlar também o seu batimento cardíaco. E conforme você for observando as mudanças que aquele momento de crise de pânico ou de ansiedade vai tomando conta do seu corpo, você entende, você observa e depois ele vai embora. E quanto mais você trouxer a síndrome do pânico ou crise de ansiedade como um amigo próximo, mais rápido ele vai embora. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu já tinha voltado a trabalhar, então muitas vezes no meio do trabalho eu sentia isso, eu parava, observava, eu tirava um momento para mim sozinha, algum cantinho para meditar. E aí acabou que com essa experiência eu acabei colocando a meditação diariamente na minha vida. Eu passei a meditar todos os dias porque era um momento que me fazia muito bem, que me deixava mais forte, que me deixava feliz. E eu passei de fato a usar a meditação ao meu favor, e foi um caminho que eu digo do meu despertar, porque quando eu falo despertar é da gente entender que a gente está no controle da gente, a nossa mente controla o nosso corpo, a nossa mente controla não o nosso corpo, mas tudo que está ao nosso redor, né? Nós estamos interligados num todo, então tudo que a gente pensa impacta o próximo, pode ser dentro da sua casa, como do outro lado do mundo, porque a gente está interconectado. Então, é isso que eu chamo de despertar, a gente entender que a cura da gente está dentro da gente mesmo e a gente pode controlar absolutamente tudo se a gente tiver consciência do que a gente está fazendo. Então, a gente controla o nosso corpo com a nossa mente. E isso foi muito claro para mim nesse momento. Claro que foi uma situação de adversidade, de sofrimento grande que eu passei, né? Mas que me fez crescer e me fez despertar e me fez evoluir com relação à meditação. E você não precisa esperar passar por um sofrimento ou qualquer adversidade dessa maneira para também ter o seu despertar e seguir seu caminho através da meditação. Você pode começar isso desde agora e já começar a meditar e já ter consciência do seu corpo, da sua respiração, para que quando você passe por um momento de adversidade, que infelizmente são coisas que a gente não tem como evitar, você esteja mais forte, você esteja mais preparado para enfrentar qualquer tipo de coisa. Então eu quis deixar esse relato aqui, compartilhar esse relato para que possa ajudar outras pessoas que também estão passando por isso ou que querem começar a meditar. Aqui no canal a gente tem diversas práticas, quase um curso de meditação, de muitos vídeos que a gente quis gravar para poder ajudar as pessoas. Então se inscreve no nosso canal, acompanhe as nossas meditações. Se você gostou aqui do meu relato, dá um gostei aqui no vídeo. E comenta aqui também se você está nesse caminho, se você quiser trocar uma ideia e tudo mais. Muito obrigada. Namastê.